Boa noite. Tudo bem com vocês? Coisa boa. Eu tenho recebido mensagens de Deus assim, de todas as formas. Podem acreditar. E esses dias eu andei meio triste, bem triste. Tem coisas que entristecem a gente, né? E algumas coisas ferem o coração da gente, ferem. E Deus vai trazendo alentos, assim, Ele vai dando sinais de que Ele está conosco. Eu conversei com uma jovem da igreja hoje, à tarde, eu e minha esposa. E ela tem uma luta para vir à igreja, para se manter, né? Em meio à juventude e tudo mais. E ela às vezes não consegue muito a amizade das moças da igreja, meio que se sente excluída, ela é muito tímida e ela tem dificuldade em casa, luta para vir para a igreja, às vezes a família não proporciona muito isso. E eu conversei bastante com ela hoje. E ela chorou bastante, mas vendo aquela adolescente, né, com aquela vontade, ela só diz assim: eu só quero viver a minha fé, pastor. Só quero viver minha fé. E eu fiquei triste. Depois, a esposa levou ela na casa, eu vim para a igreja. E quando eu cheguei aqui, eu vinha no carro, a minha esposa às vezes conversando, o hábito mais calado, e a esposa falava algumas coisas e eu não conseguia entender, porque eu estava assim, tentando ter comunhão com Deus. E eu dizia: Deus, traz conforto no meu coração de alguma forma. Eu quero estar bem. E eu cheguei, cumprimentei alguns irmãos, abracei o Andrei, a esposa, o filhinho. E antes de eu dizer qualquer coisa, eles disseram duas coisas que me deixaram feliz. Eu falei: olha como Deus é bom. Primeiro que eles olharam e disseram assim: o senhor está bonito, pastor. Nossa, eu acreditei neles, me fez tão bem. Depois ela disse assim: pastor, eu queria dar estudos bíblicos e eu não encontro uma maneira. Me dá uma luz assim, como é que eu falo para os vizinhos? Você quer encher o coração de alguém que tem a missão no coração? Fala uma coisa dessa. Eu passei uma vida tentando incentivar as pessoas, ou incentivando as pessoas que fossem missionários. Eu passo uma vida dizendo para as pessoas. A minha vida quase que se voltou para isso, incentivar as pessoas para que elas falassem do amor de Deus. E quando isso acontece, enche o coração da gente, enche o coração. Paulo diz assim, há poucos dias, né? Uns para profetas, outros para pastores, outros para o quê? Evangelistas, mestres. Eu estava longe de casa, muito longe, fazendo conferências, e alguém disse assim para mim: tá bom, você não é pastor distrital? Você não é um professor? Como é que eu te chamo? Eu falei: me chama de evangelista. Eu sempre quis ser chamado de evangelista, sabiam? Quando eu recebi o chamado para trabalhar efetivamente como pastor, o presidente pastor Luiz Lindolfo Fuchner, lá no Paraná, na sede da associação da igreja, ele disse: você tem consciência que agora você vai ser o pastor da cidade de Assis Chateaubriand, no Paraná? Eu falei: não tem jeito de você avisar a igreja lá que eu vou ser o evangelista da cidade? Eu tinha isso sempre comigo. Aí a irmã diz assim: eu quero dar estudos, eu quero falar de Deus. Me alegrou, irmão Fernandes. Eu já fiquei feliz com isso. Outro dia nós estávamos dando estudos lá, falando com eles. Agora ela está querendo dar estudo. Olha que coisa linda. Aí o Andrei falou para ela: calma bem, vamos devagar, você vai chegar lá. Que coisa boa, né? E eu fico feliz com isso, tá bom? Então eu queria dizer para os irmãos isso, que vir à igreja me proporcionou essa alegria. Amém? Muito obrigado por vocês. Muito obrigado. Deus seja louvado.
Vamos abrir a Bíblia, antes de passarmos para o estudo do livro propriamente dito, no capítulo, um dos mais conhecidos e mais estudados pelos adventistas, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Diz assim, eu posso ler? Capítulo 24, verso 3 em diante. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Segue o texto. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Para um pouco aí. Eles estavam ansiosos, numa tremenda expectativa, pelo contexto dessa pergunta, por aquilo que eles haviam visto Jesus realizar há poucos dias, há poucas horas atrás, inclusive. E na mente deles estava assim, ele fala do reino, ele fala do reino. Senhor, diz para nós quando acontecerão essas coisas todas. Quando? Eu já me fiz muito essa pergunta também. De várias formas, em várias circunstâncias, em muitas ocasiões diferentes, surgiu essa pergunta na minha mente. E quando acontecerão essas coisas? Meu pai morreu nesta fé. Minha mãe morreu nesta fé. Dizendo que Jesus ia voltar. E uma das últimas recomendações que eu tive do meu pai, poucos dias antes dele falecer, ele dizia assim: cuidem com a igreja. Olha, cuide da igreja. Ele disse para mim, muitas vezes perto da minha esposa: você precisa cuidar da igreja, William, e da sua vida e da sua família. Cuida que eles fiquem na igreja. Fala para os seus irmãos voltarem para a igreja. Eles precisam voltar para a igreja. Diz para os seus irmãos voltarem para a igreja. Isso era, a fala dele era constante assim. Cada vez que nós conversávamos, frente a frente ou por telefone, ele dizia: porque Jesus vai voltar. E ele estava preocupado com isso. E essa pergunta, ela também faz parte do nosso dia a dia, mais do que nossa curiosidade, do nosso anseio, do nosso anelo, do nosso desejo. Quando vão acontecer essas coisas? E Jesus dá uma resposta que eu sinceramente esperava uma resposta diferente. Eu acho que eu pensava assim, Jesus não vai perder tempo. Ele vai responder rapidamente essa pergunta. Vocês querem saber quando? Vai ser assim, 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 assim. É isso que a gente espera, a gente que é mais ansioso, né? Eu não sei se tem algum ansioso aqui entre nós. É? Só nasceu de 7 meses, é? Então, eu sou ansioso também. E Jesus diz assim, ele respondeu, dá a impressão que Jesus responde com uma calma. Cuidado, que ninguém vos engane. Não parece um bom início de resposta. Parece que não está batendo bem a resposta com a pergunta. E Jesus segue, sabe por quê? Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Alguns virão falando em meu nome. Literalmente, alguns vão dizer, eu sou Jesus, né? Mas o que Jesus se refere aqui, pelo termo, pela maneira como ele fala, alguns virão falando em meu nome. Alguns vão querer dizer que me representam. Mas cuidado, cuidado. Ora, isso é uma realidade nos nossos dias. Muitos falam de Jesus. Jesus está respondendo dentro de um assunto, dentro de um tema, dentro de uma pergunta. Ele está falando sobre a volta de Jesus,
o tempo de sua volta, a situação, a circunstância da sua volta. E nesse contexto ele diz, vão enganar vocês a respeito desse tema. Compreende, os irmãos? Vão falar coisas erradas a respeito desse tema. Porque virão muitos em meu nome. Mas o verso 6 ele diz, e certamente vocês, olha como ele pula de um assunto para o outro, assim, ele parece que realmente ele vai responder aqui para os ansiosos agora. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Bom, um estudioso mais aprofundado, ou um pouquinho mais aprofundado, e questionador, ele poderia dizer assim, mas Jesus, espere aí, desde que existe o ser humano, existe guerra, existem rumores de guerras, não é? Eu ouvi muito falar sobre a Primeira Guerra Mundial, antes de eu nascer já havia guerras. Quantas guerras houveram lá no Oriente Médio, né? Como dizem os arqueólogos, no antigo Próximo Oriente, né? Quantas guerras houveram na Europa? Quantos reinos existiram, deixaram de existir em função de guerras? Quantos rumores de guerras? Nós vivemos próximo a uma guerra, não faz muito tempo, nas Malvinas, né? Aqui próximo ao nosso continente. Rumores de guerras entre países aqui, Peru, Equador, Colômbia ali, tentando acertar as pazes entre a Venezuela ameaçando ali, Colômbia e Venezuela, né? Outro dia a Venezuela se atreveu aí a ameaçar o Brasil, né? Só que a gente entra lá e invade vocês, olha que coisa, né? Rumores de guerra, Rússia em guerra, países de fala árabe em guerra. Então, isso não é uma coisa comum. Como é que você fala assim, ouvireis falar de guerras? Mesmo na época de Jesus havia rumores de guerras já. Então, como ele diz assim, rumores de guerras, né? Vede que ninguém, não vos assuste, porque ainda não vai acontecer. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Opa, começa a mudar de figura. Jesus começa a ampliar o quadro aqui. Ele começa a passar por alguns fenômenos naturais, haverá e sociais, né? Fome é um fenômeno social, né? Haverá fome no mundo, mas Jesus, você está falando de fome, já existe fome aqui na Palestina, você andou entre as pessoas com fome, não é? Haverá terremotos, mas também havia terremotos na época de Jesus, mas vocês vão ouvir isso aí, vão acontecer terremotos em vários lugares, já ampliou. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aqui ele deixa uma chave. Aqui ele deixa uma chave, um princípio de interpretação. Quando ele diz assim, princípio das dores, ele está dizendo assim, usa um termo grego, que foi escrito, para dizer assim, é como as dores de parto. É como as dores de parto. Bom, durante minha vida, eu tive 4 filhos. 3 meninas e um menininho agora, né? E eu nunca senti dor de parto. Sempre foi a mãe delas. Então as mulheres podem falar como é que é a dor de parto, né? Então vem a contração, não é? E o que mais vem depois? A dilatação, que dor. Uma coisa vai sucedendo a outra, não é? A dor aumenta à medida que aumenta a dilatação do quadril e tudo mais vai se aprontando para o nascimento da criança. E ao passo que a dor aumenta, diminui o tempo entre uma dor e outra. Acertei? Graças à ciência que a gente sabe isso, viu, irmã? Mas é assim, eu acompanhei ali o parto do Abdo, das outras filhas, né? Aumentava a dor, diminuía o espaço entre uma dor e outra.
Era isso que Jesus estava dizendo para eles: olha, cada vez mais isso vai se intensificar. As guerras serão mais violentas, terão consequências maiores, num período cada vez menor de tempo. Vai chegar um ponto que o mundo vai estar em constante guerras. Quando isso for acontecendo, e ele fala em relação ao quê? À fome, aos terremotos e essas ações humanas de guerras e guerras e guerras e guerras. E eu vi na cidade de Garuva, em Santa Catarina, uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse ver no Brasil. Um vendaval, um tufão de vento, que destruiu 2/3 de uma cidade todinha, uma cidade de quase 30 mil habitantes. Eu fui olhar para ver se era verdade. Árvores enormes. Meu irmão e eu não abraçávamos uma árvore assim que estava deitada no chão. Tão grossa que era a raiz da árvore, assim, o tronco da árvore. E ela foi arrancada de um sítio e foi jogada no outro sítio por cima da cerca. Uma árvore de anos e anos, já bem velha, mas forte uma árvore. Foi arrancada. Um trator foi jogado a 150 metros do sítio, lá na estrada. Vocês já viram num capão de mato, quando o roçador passa aquela roçadeira assim, que vai derrubando tudo, e fica aquele carreiro assim? Eu vi na mata ali da Floresta Atlântica, né? Mais ou menos uma distância de uns 13 quilômetros, não havia uma árvore em pé. Tudo no chão, deitado, casas todas no chão. Lambeu lagoas inteiras e tirou a água. Devastou tudo, morreram mais de 100 pessoas. Foi uma devastação. A questão de 3, 4 anos atrás isso. Lá no estado de Santa Catarina. Eu fiquei pensando, desde garoto eu nunca vi falar que no Brasil houvesse terremotos, inundações, essas coisas assim, né? Cidade de Petrópolis, quantas mortes, quantas coisas acontecendo, gente. Ventos de mais de 100 km por hora. No Brasil, bom, Jesus tinha dito, em vários lugares. Não só nos lugares de costume, né? Onde a geografia proporciona que isso aconteça. Em vários lugares. E isso vai acontecer constantemente, cada vez mais. E diz uma coisa assim: porém tudo é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Opa! Por que a gente não fala muito sobre isso? Sereis atribulados, vocês vão ser perturbados por causa disso. Nesse tempo, vocês, Jesus está se referindo aqui à sua igreja, ao povo que viria após a sua mensagem, seguindo a sua mensagem, seu testemunho, sua vida. Sereis atribulados e vos matarão. Isso é uma coisa literal? Será? Isso é uma coisa literal. Vos matarão. Agora, eu quero voltar para o livro O Grande Conflito. Então, vocês lembram que desde o mês de janeiro, nós temos estudado aqui capítulo por capítulo. Me pediram algumas vezes que eu resumisse os capítulos, falasse 2, 3 num sermão só. E eu relutei, e com luta e insistência das pessoas, eu fui, e no meu coração, eu orava, eu dizia: Deus, não posso fazer isso, eu não sinto que eu devo fazer isso. E eu tenho estudado capítulo por capítulo, e o feedback, as pessoas que me ligam e mandam mensagens dizem: muito obrigado, pastor, muito obrigado. Alguns dizem: não pode. Outros dizem: pode. E o conflito dentro de mim, e eu orando, e sentindo paz no coração ao ler capítulo por capítulo. E nesses capítulos, a gente veio esclarecendo para os irmãos o passo a passo da história
do Evangelho. Não a história do mundo, nem a história da religião, nem a história da igreja, mas como o Evangelho sobreviveu em meio a contrariedades, a perseguições. Quando tudo havia se esquecido, quando o nome de Deus estava caminhando por o esquecimento do nome de Deus, esse plano satânico estava caminhando para acontecer aquilo que aconteceu lá antes do dilúvio, onde o nome de Deus era praticamente esquecido entre os homens. A humanidade estava caminhando para não mais esquecer, mas para odiar o nome de Deus. Esse era o plano do diabo, que as pessoas tivessem ojeriza do nome de Deus. Na Idade Média, as pessoas começaram a odiar a Deus. Os reis que contratavam seus mercenários com a bandeira da cruz e mandavam as cruzadas para o Oriente Médio contra a cidade de Jerusalém, para tomar Jerusalém, e matavam muçulmanos, as centenas. Aquela cruz era odiada, e aquilo se projetou na mente das pessoas, e as pessoas não gostavam muito de falar de religião, foram rejeitando a religião, e o nome de Deus foi sendo esquecido, e a palavra de Deus foi sendo escondida, foi sendo proibida. De repente Deus levanta homens, como fez com Moisés. Moisés, eu me lembrei do meu povo sofrido no Egito. Deus levanta homens, Lutero, John Knox, John Wesley, Jerônimo. Lembra dos nomes? Eu repito sempre, né? Homens que organizaram o Evangelho, né? Que levaram o Evangelho. João, o evangelista. Gente, que coisa linda. E o Evangelho ergueu-se novamente. Lembraram da existência de Deus, de um Deus que perdoa, que não precisa de penitências, que não precisa de santos, de intermediários. E a humanidade sentiu novamente um pouco de alívio por causa do perdão oferecido. E agora o perdão foi ensinado. E Deus disse assim, então, agora que o perdão foi ensinado. É essa a história do grande conflito, irmãos. De repente, lá do capítulo 30, 31 em diante, Deus diz assim, o grande conflito começa a dizer assim, surge uma mensagem no meio da mensagem do perdão. Uma mensagem que as pessoas têm que fazer algumas contas para descobrir. É a mensagem de que esse Jesus perdoador prometeu voltar. Acendeu-se na mente das pessoas. Nós aqui não conseguimos imaginar como era a vida na Idade Média, irmãos. Não conseguimos. As pessoas não falavam da volta de Jesus. Não tinham noção. Elas não tinham esse alento. Era viver, trabalhar, pagar os seus impostos, ser explorado, sofrer, morrer de pestes, doenças, ter muitos filhos, ter o privilégio de trabalhar para um senhor de terras e morrer. E de repente vem o perdão, e de repente uma luz. Deus levanta um homem chamado Guilherme Miller, e a mensagem da volta de Jesus invade o mundo todo. Esperança. E o Evangelho, então, começa a brilhar de uma forma diferente no coração das pessoas. Tem mais do que perdão aí. Tem a promessa de um mundo melhor, de uma vida melhor. Essa mensagem, ela impactou o mundo de uma forma que nós hoje quase não conseguimos imaginar, porque ela para nós já é corriqueira. Vocês já experimentaram olhar nos olhos de uma pessoa quando você está falando da volta de Jesus e de repente, a gente que já deu vários estudos bíblicos, quem deu estudo bíblico assim já viveu essa experiência. Você fica dando estudos falando sobre temas e doutrinas, e quando você fala da volta de Jesus, que parece que dá aquele insight assim, quando dá aquela centelha assim, a pessoa faz assim. Parece que quando eu estou dando estudo bíblico, que a pessoa brilha o olho e fala, é agora, essa aqui, essa vem para a igreja. Parece que, eu não sei se é o hábito, né?
Você que lida com venda, quando você está oferecendo assim, que você vê no cliente, você fala assim, opa, a partir daqui agora está feita a venda. Aí você já está no papo, não é? A humanidade fez assim, tem coisa melhor aí. A verdade da volta de Jesus é uma realidade. Eu já senti vontade de sair gritando pelas ruas, assim, Jesus vai voltar. Eu dizia para os meus amigos de colégio, quando eu conheci o Evangelho, eu fazia o antigo segundo grau, no ensino médio, eu fazia o curso científico de manhã, trabalhava à tarde, e de noite eu fazia o curso de contabilidade, fiz 2 ensino médio, só porque eu gostava de ler e estudar mesmo. E eu dizia para os colegas da classe, eu chegava na escola, né? Oi, William, oi, Jesus vai voltar, você sabia? Eu entrei quase numa paranoia, assim, ó, de fazer grupos em torno de mim, assim, Jesus vai voltar, você está sabendo que Jesus vai voltar? Um dia reuniram 3 rapazes, e me deram uma tremenda de uma surra, porque eu falava tanto da volta de Jesus que eu cansei as pessoas. Para de falar disso! E me cercaram numa esquina, e me baixaram a madeira. Eu levei uma ripada assim no pescoço, fiquei meio tonto, caí, bateram, eu cheguei em casa todo quebrado, meu pai ficou indignado, o que é isso? 3 brutamontes, eu era magrinho, me jogavam no muro, eu voltava, me chutavam, batia, você tem que parar com esse negócio que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Um era filho do ministro da Eucaristia, lá do padre, não sei o quê, o outro, sabe, era tudo assim, e eu fiquei indignado, eu falei, pai, que vergonha, eu apanhar assim. Você apanhou por Jesus. Aquilo me consolava, mas não muito. Eu falava, mas Jesus deixou eu apanhar. Não me conformava com aquilo, sabe? Ele falou assim, vá até os meninos, um por um, e fala de Deus para eles. E eu fiz assim. Por primeiro eu falei de Deus, ele falou, não quero saber. Mas eu deixei um estudo bíblico. Para o segundo, ele quis saber, pediu desculpa. O terceiro, eu pedi perdão mais de 1 ano na minha vida. Ele falou, eu não quero saber, sai daqui. E quis me bater, daí a gente se pegou os dois. Aí eu falei, agora você está sozinho, eu também. Aí a gente brigou muito, cheguei ralado em casa. Meu pai falou, o que é isso? Eu falei, eu fui pregar. Como foi pregar e chega tudo quebrado desse jeito? Eu briguei com o rapaz lá, pai. Mas eu tinha uma vontade de pregar, de falar, sabe? E aquilo me levou a fazer o curso de teologia. E essa vontade não passou dentro de mim. Ela não passa. Cada dia eu fico pensando, como fazer? Entendem? Essa verdade invadiu o mundo, gente. E o grande conflito falou sobre isso. Que as pessoas depositaram sua vida nas fogueiras, nas prisões, perderam familiares, foram odiados pelas pessoas e garantiram que a verdade chegasse para nós pura, forte como ela é. E agora, Jesus diz assim, essas coisas que eu estou falando para vocês vão acontecer, elas vão acontecer. E nesse tempo muitos se escandalizarão, irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quando estiver para acontecer essas coisas, quando o reino estiver para ser estabelecido, as pessoas vão se odiar uns aos outros, vão se escandalizar, as pessoas se enganam. O Evangelho, ele chega nas pessoas pelo amor, não pelo ódio. Não pelo ódio. Chegará um tempo em que os filhos de Deus serão odiados, sereis atribulados. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos.
Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então, eu olho para essas coisas que Jesus disse e eu fico pensando, tudo isso aconteceu, está acontecendo. Então só falta uma coisa: Jesus voltar. Mas eu ainda penso que o evangelho precisa continuar sendo pregado. Que Deus nos deu essa missão. Não que o evangelho não seja conhecido no mundo, ele já é conhecido. Mas para nós mantermos nossa fé e a certeza de que somos um povo escolhido, Deus deseja que a gente continue pregando o evangelho. Se a igreja não precisar mais pregar o evangelho, não tem mais necessidade da sua existência. Vocês não acham isso? Para que existimos como igreja? Cuidado que ninguém vos engane, cuidado, cuidado. Muitos que falam em meu nome podem enganar vocês com essas mensagens, cuidado. Isso está escrito aqui. Lá no final, o capítulo, vocês acreditem ou não, isso que eu falei até agora é uma introdução para o que eu quero falar agora. E eu não vou falar muito. Queridos irmãos, no capítulo 40 do livro Grande Conflito, começa assim, ó. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Você tinha dúvida em relação a isso? Vou repetir. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los, destruir aqueles que guardam a lei de Deus. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desfechar numa só noite, presta atenção nisso, numa só noite, um golpe decisivo que faça silenciar a voz da discordância e reprovação. O evangelho, ele será uma voz de reprovação ao mundo. Perdão, irmãos, perdão por eu ter que falar numa mensagem tão contundente, mas o livro Grande Conflito, o próprio Jesus, a Bíblia, o Evangelho, toda a teologia adventista diz que a nossa mensagem, ela é uma mensagem de reprovação ao mundo. Nascemos como cristãos dentro da igreja adventista para sermos, sim, diferentes do mundo, porque temos uma mensagem diferente. Para buscarmos santidade, embora não sejamos santos. Temos sim uma mensagem de reprovação. Aqui diz o povo de Deus, nas celas das prisões, página 276. Outros escondidos nas florestas e montanhas, suplica a proteção divina. Homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, estão se preparando para a obra de morte. É então na hora de maior aperto que Deus intervirá. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e a alegria de coração como daquele que sai para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe de seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de saraiva. 276, segundo parágrafo do Grande Conflito, ilustrando a profecia de Isaías 30, que o povo que guerreia contra o povo de Deus será surpreendido por saraivas de pedra. Seguindo mais adiante,
É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem. Os ímpios contemplam a cena com terror, ao passo que os justos veem os sinais de seu livramento. Em meio aos céus agitados acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde provém a voz de Deus, como um som de muitas águas, dizendo: está feito. O que é que passa na nossa mente quando lemos uma mensagem como essa? Há um espaço de tempo, um silêncio, e de repente uma voz surge em meio a esse silêncio. Esta voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Apocalipse 16, 18 fala muito sobre esses acontecimentos. Impetuosas rochas são espalhadas por toda parte. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar de furacões semelhantes à voz dos demônios. A superfície da terra está se quebrando. Seus próprios fundamentos parecem ceder. Os portos marítimos, que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma e Gomorra, são tragados pelas águas enfurecidas. Babilônia grande veio em lembrança diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 16, 19. Grandes pedras de Saraiva operam sua obra destruidora. Orgulhosas cidades são derrubadas. Suntuosos palácios nos quais os homens dissiparam suas riquezas com glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões se fendem e o povo de Deus é libertado. Que cena, irmãos! Nem Steve Spielberg poderia imaginar uma cena como essa. A terra começa a se desmanchar por dentro. Montanhas se movem do lugar, ilhas desaparecem. Os grandes edifícios que durante muitos anos abrigaram os príncipes e governadores desse mundo que decidiram pela injustiça, agora começam a se desfazer como farinha no vento. Tudo é muito frágil diante desta voz poderosa. Essa voz diz: está feito. E quando se ouve esta voz, as grandes cidades começam a ruir. Que voz poderosa! Mas que melodia suave para aqueles que estão nas prisões por amor à causa de Deus. Que coisa maravilhosa! Na página 278, segundo parágrafo, eu leio algo impressionante. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. A terra treme diante dele. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Irmãos, nesse momento, quando Jesus se aproxima da terra com todos os seus anjos, quando o terremoto começa a destruir, ruir os fundamentos da terra, quando a voz de Deus se ouve, aqueles que zombam de Deus, aqueles que não dão importância à nossa fala simples de hoje, eles irão se apavorar e pedir para os montes: caiam sobre nós, porque é melhor que isso aconteça do que nós nos aproximarmos daquele que vem nas nuvens. A glória de Deus é insuportável para aqueles que rejeitaram a verdade. Estamos nos preparando para esse dia. Eu não sei quantos ouvem minha fala hoje. Eu quero dizer para vocês, ser adventista implica em duas coisas: se preparar para esse dia e ser grato a Deus por conhecer essa verdade. Amém.
que Jesus virá, que nós veremos Ele em toda a sua glória e majestade, que nós iremos dizer: valeu a pena o sacrifício, valeu a pena as renúncias. Minha mãe no leito de morte dizia para nós assim: se vocês vissem o que eu estou vendo, como Jesus é lindo, ela dizia, como Ele está enchendo essa sala de uma luz, como é bom ver a luz de Jesus, ela dizia. E o pranto tomou conta dos filhos que estavam ali, cunhado do meu pai. E assim, ela nos deixou. Eu quero terminar aqui lendo algo que me enche de alegria, irmãos. Me enche de alegria. Olha só. O grande conflito diz assim: olha só que coisa impressionante. O Salvador recebe Adão e Eva. Eu pulei uma parte, porque não vai dar tempo, mas eu preciso falar disso. O Salvador chama Adão e Eva, e ali nós veremos, segundo o texto escrito para a senhora White, o encontro dos dois Adãos, o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. E diz assim: leva-o à árvore da vida e manda-o comer diante de todos os salvos. E ele contempla uma multidão de sua família resgatada. Adão vai ver que ele é pai de toda essa humanidade salva. Que maravilha, gente. Recém-ressuscitado, Adão se depara com todos os seus milhares e centenas de filhos, nós, os salvos. Que cena, você pode imaginar? E diz assim: lança então sua coroa aos pés de Jesus, olha só, e abraça o Salvador. Querem ver o abraço de Adão em Jesus? Que cena maravilhosa será. A família de Adão lança suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Anjos choraram quando da queda de Adão, e agora rejubilam ao Jesus abrir a sepultura de todos os que creram e em seu nome, e contemplam agora a obra da redenção, e unem suas vozes e suas harpas em louvor. Sobre o mar de vidro mesclado de fogo acham-se reunida a multidão dos vencedores, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Ninguém a não ser os 144 mil pode aprender agora o hino que eles vão cantar. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve. Todos os salvos, aqui já se refere a todos. Um tempo qual nunca houve, desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, nem mácula diante de Deus. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nunca cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. O último texto, os mistérios da cruz. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Ver-se-á aquele que é infinito em sabedoria, e não poderia idealizar plano nenhum melhor do que esse, nos redimir, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. A compensação desse sacrifício é a alegria e o povoar da terra com seres resgatados, santos, felizes e imortais. Isso aqui, irmãos, é para a gente viver essa semana toda cheia de esperança e de alegria. Isso vai acontecer.
Não há o que temer. Não tenha medo do pavor que o diabo vai querer impor sobre nós. Não tenha medo. A salvação vem daquele que tem infinitamente mais poder que o mal. Suas promessas são cumpridas, são realizadas. Que Deus encha nosso coração dessa esperança. Que isso mova a nossa vida. Hoje, nós dissemos, né, Paula, para uma outra irmã da igreja, que mandou mensagens. A gente recebe mensagens diariamente, o tempo todo, tanto no meu número de telefone quanto no dela, de pessoas dizendo: eu estou angustiada, ora por mim. Famílias da igreja, de fora da igreja, dizendo: eu estou passando por isso. Assim. E a gente manda mensagens de alento, de conforto. Isso também é fazer a obra, não é? Isso também é fazer a obra. E eu recebo mensagens de alento. E hoje a gente disse para uma pessoa, ela disse: eu estou ansiosa, angustiada pelos dias que estou vivendo. Então a gente disse, lembra de uma frase dita muito nos últimos dias, que quando a gente pede fé, Deus nos dá dificuldades para nós vivermos a experiência da fé? A experiência da fé, ela não é fácil de ser vivida. A experiência da fé, ela é real, ela é vivida a partir de agora, todos os instantes. Quando tudo parece escuro, sem saída, a gente continua com a fé. Quando a gente não vê saída, quando humanamente não há saída, tem a fé. E a fé transcende o humano. Ela ultrapassa a barreira do humano, do impossível. A experiência da fé, ela é vivida desde o momento que você ora pedindo a Deus a bênção, até o momento que você recebe. Esse espaço de tempo entre pedir e receber é a oportunidade que Deus dá para a gente viver a experiência da fé. E essa experiência pode durar 2 minutos, 2 semanas, 2 anos, uma vida às vezes. Vamos viver a experiência da fé, olhando para o futuro glorioso, que já está escrito para aqueles que amam a Deus e que serão fiéis até as últimas consequências. Amém? Amém. Passou o tempo. Esta mensagem nos dá a certeza da salvação. E é sobre esta salvação que nós temos garantido que nós vamos cantar agora para terminar esse culto tão abençoado. O hino que nós vamos cantar é o 169, Salvo em Jesus. Em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. Oh, que prazer glorioso enche meu coração. Salvo em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo é minha vida,
amor, tira de mim as mágoas, todo pesar e a dor. E se eu sofrer a prova, fácil será ganhar. E se perder o pranto, ó, Ele enxugará. Salve em Jesus, meu Mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Hei de passar a noite sem mais sentir temor. Breve virá o dia de perenal fulgor. Oh, que prazer supremo ver a Jesus no lar e na mansão de glória com Ele então reinar. Salve em Jesus, meu Mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Nosso coração se enche de gratidão, de esperança com a Tua palavra, com as Tuas promessas, com a certeza que nos dá, Senhor Deus, de que estamos próximos do dia em que não estaremos mais à mercê do pecado, do inimigo, Senhor Deus. Estamos próximos, Senhor Deus, do grande dia, onde tudo se fará novo, onde veremos, Senhor Deus, o cumprimento de todas as suas promessas. Permita, Senhor Deus, que esta mensagem, ela tenha tanta influência, tanta força em nosso coração e nossa vida, que isso molde nossas atitudes, nosso pensamento, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, usando Tuas palavras, possa moldar nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencermos nossas fraquezas, nossos maus hábitos, e a termos comunhão constante contigo, Senhor Deus, cada dia mais. Protege Tua igreja, aqueles que estão lá em casa, nas suas casas, assistindo, ouvindo, orando, dirigindo também, Senhor Deus, o pensamento a Ti, prestando adoração a Ti, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que todos nós, Senhor Deus, nossos familiares, sejam protegidos por esse escudo da verdade que é a Tua palavra, que haverá de proteger Teu povo, Tua igreja, Senhor Deus, até que Tu voltes. Nos ajuda a crer nisso, todas as circunstâncias da vida, em todos os momentos difíceis. Toma-nos em Tuas mãos agora, em nome de Jesus pedimos, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós esteja
Uma boa semana para todos.